Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Eu sou Pablo N e vocês estão aqui no PWCast, esse podcast aqui de baixa qualidade. E hoje eu vou trazer mais um assunto para vocês. Geralmente aqui no PWCast a gente traz assuntos da cultura geek em geral, né? Cultura pop, geek em geral, mas geralmente eu tô falando entre filmes, séries e animes e tudo mais. Se eu não me engano, salvo engano, não. Semana passada eu falei do Snyderverse, uma opinião minha de como seria uma versão do Snyderverse, só que perfeita, né? Eu já falei sobre o filme da Barbie, já falei sobre o filme do Guardiões da Galáxia, recentemente também, na semana anterior a essa, também eu falei sobre a série do iCarly, que eu revi a série depois de adulto, né? Eu tinha uma opinião assistindo a série quando eu era criança, eu tinha assistido a série completa quando eu era criança, e hoje eu revi a série tendo uma opinião totalmente diferente, agora adulto. Então vocês vão ver aí que eu estou gravando toda semana assuntos diferentes. E nessa semana agora tivemos a estreia da série do One Piece, né? Essa série do One Piece aí que tava todo mundo com meio que o pé atrás e tudo mais. A série que foi anunciada desde o ano passado. Eu vou aqui nesse episódio a gente vai explicando, eu vou explicando para vocês como foi esse processo, de como a galera reagiu nas primeiras impressões da série. E agora eu vou falar pra vocês a minha opinião. Eu terminei hoje é domingo, eu terminei hoje de assistir essa temporada que teve 8 episódios da primeira temporada de One Piece. Provavelmente vai ter uma segunda temporada, porque meio que deu um pouquinho de sucesso. Então eu vou explicar pra vocês porque também provavelmente vai ter uma segunda temporada. Então vai ter uma pequena introdução aí e vamos iniciar aqui o episódio. Bom, voltando aqui a falar com vocês, foi anunciado ano passado uma série do One Piece, né? Uma série do One Piece, onde eles iriam adaptar todo o arco, os primeiros arcos do início da jornada do Luffy até o Along Park, que é o arco lá da Nami. Então, quando se anuncia uma série ou um filme live action de anime, todo mundo fica com o pé atrás. Todo mundo fica com o pé atrás. Porque todo mundo sabe que live action de anime é merda. Sempre dá merda, sempre a porcaria. Um ou outro se salva. Geralmente alguns do Japão, como Samurai X, não é? Tivemos o Old Boy, que é uma adaptação de um mangá sul-coreano, né? Que também é uma boa adaptação. Tem O Limite do Amanhã, que é com o Tom Cruise, que também é uma adaptação de um anime, né? Então, salvo engano, não sei se é um anime ou uma light novel, mas é uma adaptação de uma obra japonesa, entendeu? Então, a gente sempre fica com o pé atrás, porque desde o Dragon Ball Evolution a gente só tem porcaria, né? Então eu não me lembro se antes de Dragon Ball Evolution teve outra adaptação de anime que também flopou. Eu não vou perder meu tempo procurando isso. Mas a gente sabe, teve Dragon Ball Evolution, depois teve Speed Racer, que foi uma outra porcaria, né? Tivemos também um dos mais famosos, o Death Note. Tivemos também, para não dizer que é mentira, que só o americano faz merda, tivemos também a adaptação do Fullmetal Alchemist pelos japoneses, que também é da Netflix, ficou horrível, né? Ficou aquele negócio tão caricato. E eu vou dizer para vocês que no One Piece eles tentaram fazer quase o mesmo, só que de uma maneira um pouco mais realista e um pouco mais condizente ao universo de One Piece. Eu vou explicar isso depois. Porque no caso do Fullmetal Alchemist é uma obra onde tem sim personagens japoneses e chineses, asiáticos, mas os seus personagens, em suma maioria, são todos europeus, entendeu? São todos europeus, ou tirando o Sky e o pessoal lá do país dele, são pessoas do Oriente Médio. Mas no caso do Fullmetal Alchemist, pegaram todos os personagens japoneses e botaram eles para fazer pessoas que não são. Do mesmo jeito que o americano ele pega um personagem branco para fazer um japonês, o japonês pega um personagem japonês para fazer um cara branco. Ficou tipo nada a ver. O Edward, o Alphonse,
O Edward, ele parecia um cosplay que era muito estranho, era um negócio muito estranho, então não ficou legal. Então a gente teve também o Ghost in the Shell, que ficou uma porcaria, que também volta a falar sobre o caso do americano pegar um personagem japonês e botar um cara branco pra fazer, né? Nesse caso, uma mulher branca. Nada a ver, eles botaram uma desculpa farrapada lá. Ficou horrível. E no caso do Ghost in the Shell, ele é um filme que é muito bem dirigido. É um filme que tem muitas cenas boas de luta. Ele tem muita referência ao anime, ao mangá e tudo mais. Mas ele não conseguiu adaptar bem a história. O roteiro ficou ruim, mas de tudo ficou perfeito. É incrível, né? Eles conseguiram fazer tanta coisa legal no filme, mas cagaram muito no filme. Cagaram na principal, que seria a própria protagonista e a história dela. Se não tivesse feito aquela reviravolta do caso dela ter mudado a etnia dela, da etnia dela, quando ela se tornou um ciborgue, ficaria legal. Entendeu? Mas eles depois mudaram os roteiros, salvo engano, no final. Mas eu não vou mais muito entrar nesse assunto. Se eu não me engano agora, o único antes de One Piece, o único live action de anime que a galera realmente gostou, tem pessoas que acabam esquecendo disso. Pessoas dizem que não existe live action de anime bom. Sim, eu já falei, teve o Limite do Amanhã, o Samurai X, que é uma boa adaptação, né? E teve o Alita, Anjo de Combate, que ficou uma boa adaptação do mangá. Teve referências, teve uma coerência na história e tudo mais. Foi uma boa adaptação. Então, quando você tem envolvimento de pessoas que são fãs e que pessoas que estão determinadas a fazer uma boa adaptação, sai uma adaptação boa, como é no caso do One Piece. E, Pablo, você gostou do anime do One Piece? Gostei, mas eu tenho minhas ressaltas e eu vou explicar para vocês minhas ressaltas no caso do anime do One Piece. Entendeu? Voltando a falar, quando você tem uma pessoa que gosta e acha legal, que é fã, e está determinada a fazer uma obra bem feita, ela vai lá e faz. Kevin Feige fez isso na primeira trilogia do Homem-Aranha. Claro que o último filme não é muito bom, mas quando veio o primeiro filme do Homem-Aranha, antes disso ninguém acreditava que poderia se fazer um filme do Homem-Aranha. Entendeu? Assim como teve o filme dos X-Men, antes ninguém acreditava que poderia se fazer o filme dos X-Men. Entendeu? Ninguém acreditava. Teve o filme do Blade, mas o filme do Blade ele não era um filme considerado o filme da Marvel. Tanto que o nome da Marvel não está muito aparecendo como produções e tudo mais. Os próprios Stan Lee não apareceu como produtor do mesmo jeito que ele apareceu em outros filmes dos X-Men, do Hulk, do Homem-Aranha, da Marvel Studios, né? Então eles tiraram, né? Para fazer algo bem underground, para dizer que era um personagem novo. Mas não era um personagem de quadrinhos. Então, depois do Batman, do filme Batman e Robin, todo mundo achava que o filme de super-herói era só para criança e tudo mais. Mesmo existindo o Batman do Tim Burton, que era um filme um pouco mais pesado, mas ele ainda tinha como objetivo de fazer o público-alvo para criança. Veio-se o filme dos X-Men para quebrar todo esse paradigma e dizer, sim, é possível fazer uma boa adaptação de anime, de HQs. Entendeu? E eles foram lá e fez. Hoje em dia a gente vê muitos filmes bons de HQs. Tem muitos ruins, como sempre, mas a gente vê muitos filmes bons de HQ. Antes era impossível se fazer um filme do Superman sem parecer bobo. Aí a gente teve o Homem de Aço. O Homem de Aço é um filme do Superman um pouco mais realista, mais pé no chão e tudo mais. Porque antigamente os filmes eram feitos mais para o público infantil, querendo ou não. Todo mundo assistia, era um filme mais família, mas hoje em dia a gente vê que é um filme um pouco mais pé no chão, querendo ser um pouco mais realista. Antes de Deadpool, ninguém acreditava que poderia se fazer um filme de super-herói adulto. O Deadpool veio e se fez um filme e conseguiu se fazer um filme de super-herói ou de anti-herói para adultos. Entendeu? Por mais que tinha um Blade, como eu tinha falado, o Blade não era considerado um filme de HQs. Ele era um personagem que não era para ser considerado filme de HQs. Apesar de todo mundo saber que ele veio do HQ, ele era apresentado como um personagem novo, não como um personagem de HQs.
Então, voltando a falar, o Deadpool, ele veio e conseguiu quebrar esse paradigma de que sim, poderia se fazer um filme de heróis para adultos. Aí a gente teve futuramente Esquadrão Suicida, o filme do Logan e tudo mais, que são filmes para adultos. Mas isso deu certo porque os filmes são bons? São bons porque na produção desses filmes tinha pessoas que gostavam dos personagens, que conheciam os personagens e queriam fazer uma boa adaptação dos personagens. O próprio Ryan Reynolds, ele é fã do Deadpool, então ele quis fazer o Deadpool da maneira correta que ele é. O James Gunn, ele era fã do Esquadrão Suicida, ele quis fazer o Esquadrão Suicida da maneira que eles são. Entendeu? Então a gente teve boas adaptações porque tinha gente que sabia adaptar bem. O Kevin Feige conseguiu construir muito bem o universo da Marvel. Ele fez o que muita gente não acreditou, fazer um bom filme de luta, né? E tudo mais. O próprio Zack Snyder conseguiu fazer um filme de luta no Superman, no Homem de Aço, parecer um filme de luta de Dragon Ball. Entendeu? Aquelas lutas de Dragon Ball onde os personagens eles dão socos imensos e vão de um lugar para outro e tudo mais. Então sim, é possível sim. E nesse caso do One Piece eles conseguiram adaptar bem. No começo, quando foi anunciado em 2022, muita gente ficou com o pé atrás, porque como eu já tinha explicado, eu expliquei tudo isso, os animes, em sua maioria, todas as adaptações eram ruins. Então todo mundo ficou com o pé atrás. A galera começou a mudar um pouco de opinião quando se apresentou alguns visuais dos personagens. Primeiro, foi uma boa escolha do ator para o Luffy. Ele era um menino, ele é um rapaz latino-americano, assim como o Luffy é, né? Por mais que não sejam personagens do nosso mundo real, o próprio autor ele indicou de qual nacionalidade seriam cada personagem. O Usopp seria sul-americano, o Sanji seria francês, a Nami seria, se eu não me engano, seria sueca, o irlandês eu não me lembro, o Zoro seria japonês, o Frank seria americano, o Jinbei seria indiano, né? Então o Luffy ele seria brasileiro, então ele seria brasileiro, seria um personagem sul-americano. O ator que eles escolheram era um rapaz latino-americano, mexicano, mas com cara mesmo, com a cara de um brasileiro. Todo mundo preferiria um ator brasileiro, mas tudo bem, querendo ou não, o menino conseguiu interpretar bem o personagem. A característica dele é toda o Luffy. Então, eles apresentaram as primeiras imagens, a gente viu que eles estavam realmente dispostos, quando apareceram as primeiras imagens, estavam realmente dispostos a fazer algo mais fiel ao mangá, ao anime. Eles fizeram barcos reais, locações reais em praias reais e tudo mais. Então, isso a galera começou a criar um pouquinho de hype, dizer, pelo menos eles estão fazendo alguma coisa, mas sempre com o pé atrás. Quando se apresentou o visual dos personagens, muita gente criticou. Por quê? Tava fiel ao anime e ao mangá, mas parecia algo que era um cosplay. E a gente mesmo assim, a gente olhou, os atores foram bem escolhidos e tudo mais, cada um com a sua etnia correta, da maneira correta que o autor indicou e tudo mais. A galera foi criando um pouco mais de hype. Mesmo assim, sendo muita gente criticando, dizendo parece um pouco mais um cosplay, queria ser algo mais realista. Você pode ver que mesmo assim, sempre vai ter pessoas que não vão estar satisfeitas. Se algo muito realista é porque não está fiel ao mangá. Se algo que está fiel ao mangá, está parecendo um cosplay. Mas tudo bem, foi aumentando o hype. A galera começou a aumentar mais o hype ainda, ficar com hype mais pra série, quando souberam que o autor da obra, o Eiichiro Oda, ele estaria na produção também da série, dando indicações e tudo mais. Foi na época quando acabou o arco lá do Kaido, ele entrou num hiato, num pequeno hiato para tirar as férias, e ele foi para as locações na África do Sul, dar indicações de como seria a série. Então ele deu palpites no roteiro e tudo mais, coisas que não poderiam mudar no roteiro, que poderiam afetar futuramente a história. Isso é interessante. Então a galera começou a criar um hype maior.
veio-se um hype maior. Quando se lançou o primeiro trailer, muita gente criticou por causa do CGI, mas o pessoal percebeu que é uma série não vai ter um CGI de um filme, apesar que era bem feito, mas querendo ou não, ainda parecia ser CGI. Então, a galera começou a gostar. O hype subiu, a galera viu, tá aparecendo um negócio, tá ficando legal, não tá aparecendo que nem aquela porcaria que foi o Cowboy Bebop. O Cowboy Bebop, ele tem o mesmo erro do Fullmetal Alchemist. Eles botaram os personagens que poderiam dar um ar mais realista e botaram os personagens para ser cosplay. No Fullmetal Alchemist dá para você fazer uma adaptação mais realista, porque é uma obra mais pé no chão, uma obra um pouco mais realista, ele trata assuntos mais sérios e tudo mais, então você pode adaptar como se fosse algo mais real, assim como é Cowboy Bebop, que por mais que seja ficção científica, você pode usar o traje dos personagens um pouco mais realista e tudo mais, mas eles botaram literalmente fiel e ficou algo ridículo. Eu não assisti a série do Cowboy Bebop, mas me disseram que mudaram muita coisa do anime. Ficou horrível, entendeu? Então não ficou legal. No caso do One Piece, ele é uma série que ele se passa num mundo muito fantasioso. Então muitas coisas não dá para adaptar muito realista. Então vai ter que ficar realmente parecer algo mais irrealista nesse caso. E foi a opção que os produtores decidiram para a série. Foi uma opção boa e combinou com a série. Porque, querendo ou não, isso combina mais com a série. É a cara da série ser um pouco mais irrealista. Então não dá para você adaptar coisas irrealistas na realidade. Vai ficar algo muito feio, muito fora do normal. Parecer algo como se fosse do Vale da Estranheza. Então ficou legal. A série do One Piece me parecia muito também como se fosse um teatro ao vivo, como é no caso do filme da Barbie. E isso não fez crítica não. Voltando a falar, todo mundo veio os trailers e tudo mais, eles aumentaram o hype, parecia muito que eles estavam realmente investindo na série, eles botaram locações no mundo todo da série, fizeram vários eventos no mundo todo, fizeram vários vídeos, fizeram o encontro do ator que faz o Luffy com a dubladora do Luffy lá no Japão, fizeram o encontro dele também com o autor da série, o Eiichiro Oda, postaram no YouTube e tudo mais nos canais oficiais, eles subiram mesmo o hype da série. Então ficou algo legal. Quando lançou-se a série, eu fui assistir. Eu digo que o primeiro episódio me puxou muito, me agradou muito, porque eu vi que a essência da série estava ali, do anime e do mangá estava ali. Quando teve a cena lá da morte do Roger, eu vi a essência do personagem ali. Eu vi a essência do Roger, o objetivo que o Roger queria não é só espalhar o One Piece, mas sim fazer com que as pessoas procurassem o One Piece para achar a verdade do mundo, né? Então aquela é uma cena muito bem dirigida, mostrar todo mundo no ângulo de cima correndo atrás do One Piece, os barcos indo ao mar, foi algo muito bem feito. Eu digo, a caracterização está boa. O CGI, muitas vezes, ele vai incomodar? Pode incomodar. Mas se você estiver assistindo com o pensamento de isso é uma série e não um filme, você vai se acostumar. E, querendo ou não, um CGI que é melhor do que todos que a gente viu na CW. Todos. Então ele tá melhor. Inclusive, ele é um CGI que está melhor do que o da She-Hulk. Entendeu? Tá bem melhor do que o da She-Hulk. Então, a caracterização eu gostei. A ambientação tá boa. O CGI dá pra assistir, tá legal. E agora a gente vai falar sobre o que muita gente criticou sobre a escolha de muitos personagens. A gente percebeu que na série você vai ver que tem muitos personagens que trocaram a etnia. Então, aquele gordinho lá que eu me esqueci o nome, que ele é do bando do Ace, botaram um cara negro. A irmã da Nami colocaram a mina negra. Desses personagens é o que eu mais me lembro que trocaram a etnia. Muita gente criticou, teve uns colegas meus que também criticaram, mas é uma coisa que eu não gosto é quando muda a etnia do personagem. Quando geralmente se muda a etnia do personagem, muda a essência do personagem, ele fica diferente. Ele começa a tratar, a visão dele do mundo fica diferente. Quando o mundo simula a etnia do personagem. Então, o que antes ele apresentava de uma maneira, na obra original,
quando é adaptado de uma maneira diferente, trocando a etnia, é adaptado totalmente diferente. Então o personagem ele muda, ele vira outro personagem. Nesse caso, quando mudaram a etnia desses personagens, eu vi que não mudaram a característica deles, a essência deles, a ideia deles não mudaram. Não mudaram. Muita gente vai me criticar aqui e vai dizer, não, mas isso é a lacração. Isso realmente é a lacração da Netflix. Só que não me incomodou. Não me incomodou, não achei que ficou ruim. Sinceramente, não achei que ficou ruim. Muita gente vai dizer, mas a atriz é feia. Não me incomodou, cara. Porque não é uma personagem que vai aparecer na série. Não é uma personagem recorrente na série. Os personagens principais não mudaram a etnia deles. Mas os secundários mudaram. Nesse caso, um ou outro. Entendeu? Então não me incomodou, cara. Não me incomodou, sinceramente. Eu vi que a essência do personagem estava lá. Se a essência do personagem está lá mesmo mudando a etnia dele, então foda-se. Acabou, mudou, não vai me incomodar de maneira nenhuma. Do mesmo jeito como mudaram a etnia do Nick Fury para o Samuel Jackson, que antes já existia no universo Ultimate, mas colocaram no universo principal. Mesmo mudando a etnia, a característica do personagem era a mesma. A essência do personagem era a mesma. Então, não é um negócio que não me incomodou. Sinceramente, não me incomodou. É uma coisa que eu não gosto, mas se é bem feito, não vai me incomodar. Agora, uma coisa que me incomodou, que querendo ou não, isso daí foi uma lacrada, mas foi uma lacrada valendo da Netflix, mas eles não comentaram, eles nem sequer fizeram post falando, se fizeram eu não me lembro, mas o ator, ou nesse caso, a atriz, que a verdade tem que ser dita, a atriz que faz o Kobe. Mas como assim, Pablo, a atriz que faz o Kobe? A atriz que faz o Kobe é uma atriz trans. A atriz é uma menina que agora se identifica como um homem e está fazendo personagem homem. Isso foi uma lacrada ferrada da Netflix. Eles quiseram meter essa lacrada mesmo. Porque quando eu tava assistindo a série, eu tava olhando, caraca, esse Kobe, ele tá com a cara de menina da poxa. Ele não parece um menino, não. Ele não parece um rapaz. A gente sabe que o Kobe no começo ele era bem betazão, tinha uma cara bem de beta, e depois ele vai ficando com a cara mais de chade, mais de homem. Mas eu olhando esse Kobe aí, tava sempre olhando, cara, parece uma menina, velho, não parece um cara, não. Aí depois que eu vi lá no meme lá da Quarto Mundo, lá, o pessoal lá da Quarto Mundo, que é uma onda da poxa, esse pessoal lá, nem todas as vezes eu concordo com eles, mas muitas vezes eu concordo. Eles falaram lá que eles botaram lá uma notícia lá, compartilharam a notícia de que o Kobe era uma atriz trans, uma mulher que se considerava agora um homem e estava fazendo o Kobe. Aí as peças se juntou. Aí eu percebi, porque quando você assiste dublado, e eu assisti dublado, você não percebe, mas no original provavelmente você vai ouvir a voz de uma menina no Kobe. Então, você olha assim, eu fiquei olhando, cara, que lacrada ferraz, né? Eu não sei se isso vai prejudicar muito o personagem. Espero que futuramente o personagem não seja apresentado como um trans, um homem trans, que era uma mulher que se tornou trans, porque no anime, no mangá, ele é um homem, não é? E acho que foi a única coisa que me incomodou assim mais na série. Mas de resto, eu gostei bastante. A trilha sonora, ela é uma trilha sonora diferente do anime, não quiseram copiar o anime, mas no final, bem no finalzinho, quando eles fazem aquele juramento em cima do barril, colocando os pés em cima do barril, eles colocam um pouco da trilha sonora do We Are, que é a primeira abertura do One Piece, né? A abertura mais icônica deles. Isso é uma coisa que eu gostei. Você vai ver muita referência, você vai ver muita adaptação boa. Você vai ver realmente que o autor, ele deu as ideias dele para a série, e isso foi cumprido. Principalmente porque um dos produtores principais da série, produtor principal da série, ele é um cara que é fã de One Piece. Se eu não me engano, ele só conseguiu aval do autor de fazer a obra do One Piece quando ele foi lá, ele teve que falar pessoalmente com o Eiichiro Oda, dizer que ele era fã da série, que ele queria fazer uma série do One Piece e que por ele ser fã ele queria fazer algo fiel.
E por isso o autor ele concediu ele fazer a série. Então a gente viu que a série é bem feita, ela é uma boa adaptação do anime, do mangá, porque é feita por pessoas que gostam do anime e do mangá, incluindo atores, diretores, produtores, galera da pós-produção e tudo mais. Todo mundo, querendo ou não, é fã da série, por isso que saiu uma boa obra. Então é uma obra divertida, dá pra você assistir, vai ser algo que é fiel ao anime, ao mangá, vai ter essas lacradas que nem eu falei. Espero que futuramente isso não mude a história, porque se mudar vai decair muito a série. Então espero que não mudem, porque esperando a Netflix a gente espera de tudo, né? Mas espero que isso não aconteça. Eu vou torcer para que isso não aconteça. Eu sou um cara que eu sou que nem uma mafinha. Eu tenho esperança de que as coisas melhorem, entendeu? Então eu espero que isso não aconteça. Vai ter muita gente que criticou, mas eu vejo que muita gente gostou. A maioria do pessoal curtiu, achou legal, achou que foi uma boa adaptação. E mais uma vez Netflix, assim como Alita, assim como foi o Limite do Amanhã, assim como é o filme do Samurai X, eles são a prova que sim, é possível fazer uma boa adaptação de anime. E sim, é possível fazer uma adaptação de anime. Na minha opinião, eu achava que One Piece, de todas as obras, ele seria a última que seria adaptado para uma série ou um filme. Entendeu? Seria muito mais possível adaptar Dragon Ball, seria muito mais possível adaptar Naruto, seria muito mais possível adaptar outras obras. Mas One Piece, por ser uma obra muito caricata, principalmente pelo traço dos personagens e tudo mais, conseguiu ser uma boa adaptação. De não ficar algo muito estranho e nem ficar algo muito fora do original. Ficou algo legal. Então, eu não dei nota até agora para nenhuma série que eu assisti, nenhum filme que eu comentei aqui. Mas para One Piece eu vou ver se eu dou uma nota. E eu dou uma nota 8. Tira um ponto pelo caso do Kobe e tira um ponto pelo caso de ter mudado a etnia dos personagens. Mas de resto tá tudo bem feito, tudo legal. Não vou criticar CGI e tudo mais, como eu falei. Então sim, podem assistir One Piece, é uma obra legal. Eu só recomendo mais para quem é fã. Quem não é fã não vai gostar. Quem não é fã, tipo, de não conhecer nada, possa até achar interessante e assistir a série. Não sei se vai assistir um anime ou ler um mangá, mas a série ele vai gostar, vai achar divertido. Para quem não gosta muito de adaptações, não é bom nem assistir, vá assistir um anime mesmo. Tem um anime na Netflix. Na Netflix chegou recentemente muitos filmes que são adaptações dos arcos principais do One Piece, então pode assistir se quiser. Mas se uma pessoa que não gosta muito de live action, dessas coisas de anime, de mangá, não é bom assistir não. Mas para quem é fã de verdade, vai ser algo legal. Então eu dou uma nota 8. É uma boa adaptação, mas tem suas lacradas, suas coisas, como sempre vai ter na indústria principalmente do mainstream, Netflix e Disney. Isso sempre vai existir, pessoal. Isso aí o pessoal achando que não ia ter, sempre vai ter, cara. Sempre vai ter. Já tem lacração no Japão, pessoal. Isso aí é uma coisa que existe. A questão agora é o pessoal entrar na indústria e tentar mudar isso. A verdade tem que ser dita, não adianta não. Tem que mudar isso. Só que lá no Japão é de uma maneira diferente, mas existe, entendeu? Existe. Bom, pessoal, esse foi o podcast do episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você está ouvindo isso aqui no YouTube, eu convido a você a se inscrever no canal. Comenta aí embaixo o que você achou. Comenta aí embaixo dando dicas de mais episódios, fazendo uma boa crítica construtiva e tudo mais. Deixe seu like, se é bom, que isso ajuda no engajamento daqui do canal. Se não gostou, também pode deixar o dislike, isso também ajuda no engajamento, se eu não me engano. Compartilha se você quiser para alguém que é interessado. Se você está ouvindo isso aqui no Spotify, eu convido a você a seguir a gente no Spotify. Também tem como você deixar aí nos comentários o que você achou do episódio, se você gostou ou não. Seria interessante ver. Então, espero que vocês fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada, um dia abençoado. Beleza, valeu e falou.